Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 2. Isso. Todos encontraram? Hebreus, capítulo 2. Muito bem, foi o texto que nós lemos agora há pouco na nossa liturgia e vamos fazer novamente essa leitura, somente dos 4 versículos iniciais. Constitui aí a primeira parte, a primeira perícope do capítulo, diz assim, acompanhe a sua Bíblia. Por esta razão, o que importa, o que é importante, é que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que foram ouvidas, para que destas verdades jamais nos desviemos. Pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, de forma que toda transgressão a essa palavra ou desobediência recebeu um justo castigo, como, verso 3, escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação que, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada por aqueles que ouviram, pelos seus apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Só até aí. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, nos ajuda a entender a Tua palavra essa noite. Temos coisas tão profundas que serão ditas aqui, mas precisamos da Tua iluminação por meio do Espírito Santo, para não apenas entendê-las ou admirá-las, mas, sobretudo, a dar a resposta adequada àquilo que o Senhor vai nos ensinar. Faz isso por nós, faz isso conosco, e faz em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O perigo da negligência é o tema da nossa reflexão essa noite, que na verdade não há nada de original, né? Tendo em vista que o tema da perícope é esse, né? E de fato eu usei o tema, né? O perigo da negligência é o tema da nossa devocional. Perceba, nós estamos diante, você deve ter percebido isso, que nós estamos diante de um texto que nos traz uma seríssima advertência. Seríssima advertência. No versículo 3, quando ele deixa muito claro isso, nós não podemos negligenciar a nossa salvação ou a nossa vida espiritual. Não podemos ser negligentes com a nossa vida espiritual. E a questão que a gente faz aqui é por que não? Qual o grande risco de sermos negligentes com a nossa salvação ou com a nossa vida espiritual? Perceba que o texto que nós lemos, ele inicia com uma expressão no verso 1. Olha para o verso primeiro. Como é que ele começa o verso 1? Por esta razão. Ele havia então falado no capítulo anterior, né? Ele havia dado a razão do porquê que no capítulo 2 ele traz, não podemos negligenciar a nossa vida espiritual. É essa a ideia que ele traz aqui no texto. Então, para que a gente entenda, né, por que é tão sério isso, por que é tão grave, por que é tão urgente a gente atentar para essa questão e ter cuidado com a nossa vida com Deus, faz-se necessário, então, entender o que ele havia dito antes. Mas veja, antes da gente entrar no texto, essa carta foi escrita para mostrar, para revelar a superioridade de Cristo. A carta tem essa intenção. Ensinar especialmente aos hebreus convertidos o quanto Cristo, esse Cristo que já veio em Jesus, é superior a tudo. A ideia dele é mostrar Cristo sendo maior do que todos os personagens, escute isso, que nós lemos na Antiga Aliança ou no Antigo Testamento. Todos aqueles personagens que se destacam por milagres, por grandes feitos, pela libertação do seu povo e tudo mais. A intenção da carta é mostrar que esse Cristo é muito superior a todos eles, inclusive os anjos que aparecem no Antigo Testamento.
na nossa cabeça, e certamente ela está correta em pensar assim, os anjos têm um ar de superioridade aos homens, mas até sobre eles, Cristo é superior. A intenção da carta é deixar isso aqui muito claro. É mostrar que essa nova aliança que nós estamos vivendo, nós que estamos vivendo a nova aliança em Cristo, essa nova aliança na pessoa de Cristo Jesus, a nova aliança com Deus, é muito superior, ou seja, ela é muito maior, ela é muito melhor do que a antiga aliança que tomava por base o sangue dos animais sacrificados. Lembra da palavra de Jesus no cenáculo? Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Muito superior do que os sacrifícios que eram realizados na antiga aliança. Todos os rituais, escute bem isso, todos os rituais que você encontra no Antigo Testamento, todas as cerimônias que muitas vezes se tornam alvo da nossa admiração por todo o cuidado e riqueza de detalhes, todas as celebrações que existem, todas as festas judaicas no Antigo Testamento, todas as restrições alimentares, aquelas dietas, não pode comer isso, não pode comer aquilo, que você encontra na antiga aliança, todas elas, escute grave, eram provisórias, não eram permanentes. Deus não tinha a intenção de torná-las permanentes. Elas eram transitórias, passageiras. E todas elas, tudo aquilo apontava para Cristo e para a sua missão. Uma vez então que Cristo chega no cenário, uma vez que o Messias aparece, todas essas coisas ligadas à antiga aliança, todas perdem o seu valor, a sua razão de existir. Elas são como sinais, eu gosto desse termo mais teológico, são como sinais. E eu gosto desse termo porque ele se torna didático. E eu dou sempre o mesmo exemplo, e não me canso de fazer aqui. Quando você viaja, por exemplo, você está viajando para uma outra cidade, e você encontra uma placa de trânsito na BR, e a placa diz que há uma curva acentuada à direita. Aquela placa é extremamente importante, para que você não entre na curva em determinada velocidade. Então a placa vem, você diminui a velocidade e faz a curva. Mas a pergunta é, uma vez que você está fazendo a curva, para que serve agora aquela placa? Pronto, exatamente isso. Todos esses rituais, cerimônias, celebrações, festas, que a gente acha bonito, e a gente tem às vezes uma tendência meio judaizante para essas coisas, né? Não deveria existir no coração da gente isso não, viu? De ver isso como, pastor, por que a gente não faz? Por que a gente não repete? Por que a gente não adota determinadas posturas veterotestamentárias? É sério? Isso eram sinais da chegada do Messias. Quando ele chega, todas essas coisas perdem o seu valor, incluindo todas as formas ou todas as maneiras como Deus se revelava ao seu povo na antiga aliança. E é assim que o autor começa a carta. Vem para o capítulo 1. Você vai ver que o autor da carta, que a gente não sabe quem é, ele já começa a carta fazendo essa divisão entre a antiga aliança e a nova aliança no que diz respeito à revelação de Deus. A maneira como Deus se revela ao seu povo. Veja, primeiro ele começa, verso 1, dizendo assim: havendo Deus, e eu pergunto, quando? Outrora. Antigamente, em algumas traduções, no passado. Era assim que ele fazia no passado. Veja, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, e a gente podia elencar uma série de maneiras aqui que Deus fez uso para falar ao seu povo, para comunicar a mensagem ao seu povo, tudo no passado. Aos pais, quando ele coloca aos pais, ele está falando dos nossos antepassados por meio dos profetas. Do que ele está falando aqui? Da maneira como Deus se revelava na antiga aliança. Pastor, e agora? O verso 2. Nesses últimos dias, a partir da chegada de Cristo, nos falou por quem? Pelo Filho. Meus irmãos, ele é um resumo de tudo isso. Ele é o fim de tudo isso. Tudo era inferior na antiga aliança. Às vezes eu me vejo surpreendido lendo o Antigo Testamento e vendo o contato daquele povo ali com o sobrenatural na hora que Deus vai se revelar ao povo.
visões, aí anjos aparecem, teofanias, uma sarça ardente, e você fica, meu Deus, eu queria ter experiências como essa, eu queria que Deus me falasse desse jeito, que é uma orientação pastoral. Nunca mais fale isso. Nunca mais fale isso. Eram meios muito limitados de Deus falar ao seu povo. É por isso que ele diz, outrora, isso é coisa do passado. Ele falava assim para nós. Hoje, nesses novos dias, nesses últimos dias, aliás, nos falou pelo Filho, de uma forma muito superior, e a gente precisa entender isso. E o autor aos Hebreus quer nos mostrar quem é esse Filho. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu já conheço. É Cristo Jesus. Parabéns, é verdade. Mas talvez, e só talvez, a gente não conheça da forma como o autor aos Hebreus o apresenta. E aqui, a nossa intenção é mostrar quem é esse Cristo. Para quê? Para fazer sentido o capítulo 2, quando ele diz, por essa razão, agora que você sabe quem é ele, não negligencie sua vida espiritual. Tá certo? Então vamos ver quem é esse Cristo, ainda no verso 2. Ele começa a falar do verso 2 e vai até o verso 4 falando sobre ele. Veja, ele diz assim no verso 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. É como se aí ele abrisse um parênteses para dizer assim, deixa eu lhe ensinar quem é esse Filho. E aí ele começa dizendo o quê? A quem constituiu herdeiro de quê? Todas as coisas. Guarde isso. Se todas as coisas são mágicos aqui. Todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, para ele todas as coisas foram criadas. As coisas não foram criadas para nós. As coisas, todas elas foram criadas para ele. E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Ele é o herdeiro de tudo. A gente viu isso hoje de manhã. A ele tudo pertence. Ele herdou tudo isso. Não há nada nosso de verdade. Não há nada nosso. Tudo aquilo que você diz é meu, é não. Há um herdeiro. Nem você se pertence. Tudo é dele. Ele é o herdeiro de, para não deixar dúvida, todas as coisas. Mas ele não é só isso. Olha o verso 3, como ele inicia. Aliás, finalzinho do verso 2. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? O universo. Você poderia substituir o universo pelo mesmo tom. Talvez até tenha sido essa a razão dele colocar o universo para não ficar tão repetitivo. Porque o que ele está dizendo aqui é, no verso 2, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez todas as coisas. Ou seja, não apenas para ele todas as coisas foram criadas, mas veja, por ele todas as coisas foram criadas. Nós estamos falando de quem, irmãos? Do Filho de Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Dá um salto para o verso 10. Porque no verso 10 ele segue, todo o capítulo é falando sobre Cristo e sua superioridade, aqui em especial aos anjos. Mas no verso 10 ele diz assim, ainda no princípio, e essa palavra é espetacular. Do que ele está falando quando ele diz assim, no princípio, ele está falando do mesmo princípio que nós encontramos em Gênesis, no princípio. O mesmo princípio que nós encontramos em João, lá, capítulo 1. No princípio era o verbo. Esse é o princípio. Quando tudo foi criado. Então veja novamente. No princípio, Senhor. E aqui Senhor é Cristo. Lançaste os fundamentos da terra, em outras palavras, tu criaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. O que é que ele está dizendo? No princípio, lá no princípio, ele foi o criador da terra e dos céus. Onde é que a gente vê isso? No princípio criou Deus, céus e terra. O que é que o autor dos Hebreus está falando que Cristo é quem aqui? Ele é Deus. Ele é Deus. Lá em João, não precisa se abrir para a gente ganhar tempo. Abra, por favor. Tempo a gente tem de sobra. João capítulo 1, marque seu texto para que você possa voltar para ele. E venha para João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Você vai ver como é que João abre o seu evangelho.
Todos abriram. Versos de 1 a 3 diz assim. Olha que lindo. No princípio, o mesmo princípio, viu? Era o verbo, ele está falando de Cristo, e o verbo estava com Deus, mas o verbo também era o quê? Também era Deus. Confuso isso pra gente, né? Eu entendo. Olha o verso 2. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas. Lembra de todas as coisas lá do nosso texto? Ele é o criador de todas elas, ele é o herdeiro de todas as coisas? Pois é, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora volta, se você deixou marcado, deveria ter deixado, volta para o texto do princípio. No princípio, Senhor, verso 10, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das suas mãos. Ele fez todas as coisas, e por isso dele são todas as coisas. Lembra do que a gente acabou de ler aqui com o Renilson? Lá em Romanos capítulo 11, verso 36? E vou parar e vocês completam, não? Porque dele, por ele e para ele são... É dele, irmãos. Por isso, glória a ele eternamente. E ele está falando de Cristo. Cristo, o mesmo que morreu na cruz por nós. Ele é herdeiro de tudo. Por quê? Porque ele é o criador de tudo. E não somente isso. A gente precisa entender que o que ele quer dizer é exatamente isso, que Cristo é de fato Deus. É essa a conclusão que a gente chega e é essa a intenção do autor da carta. Olha o versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Em outras palavras, ele é a manifestação da glória de quem? Do próprio Deus. Ele é a exata expressão do ser de quem? Do ser de Deus. Qual é a conclusão disso? Adorá-lo é adorar a quem? A Deus. Cultuá-lo é cultuar a quem? A Deus. Amá-lo é amar a Deus, servi-lo ou obedecê-lo é servir e obedecer a Deus, assim como rejeitá-lo é rejeitar a Deus. Ele é Deus, irmãos, criador e herdeiro de todas as coisas. Quando ele esteve aqui, caminhando com seus discípulos e seus apóstolos, um deles chegou para Jesus, o Filipe, e fez uma proposta. Jesus, mostra-nos o Pai. Porque, veja, o Senhor já mostrou tanta coisa. Eu estou colocando aqui numa linguagem de hoje, viu? O Senhor já fez tantos milagres. Se o Senhor mostrar o Pai, isso vai bastar. Jesus olha para Filipe e diz, Filipe, há tanto tempo eu estou contigo. Filipe, quem me vê, verá o Pai. Eu e o Pai somos um. Isso é interessante, eu digo sempre isso aqui, para que você não cometa esse erro quando chegar no céu, né? Quando estiver na presença dele. Porque a palavra do Senhor deixa muito claro que esse Cristo, que é herdeiro e criador de todas as coisas, ressuscitou. E a gente vai ver isso. E hoje habita nas alturas, ele reina absoluto, não é? Com toda a majestade e glória. E nós vamos vê-lo, por isso que ele ressuscitou em corpo. Mas ao chegar diante dele, não cometa o mesmo erro de Filipe, de abraçá-lo e dizer, ó, Senhor, agora mostra o Pai. Como eu costumo dizer aqui brincando, talvez nessa hora Jesus olhe e diga assim, Filipe, outro Filipe. E aí Filipe vai se aproximar de você e vai dizer assim, mas Jonathan, eu errei lá embaixo para tu não errar aqui em cima, meu irmão. Quem ver a ele está vendo o Pai. Ele é Deus, criador, herdeiro e sustentador de todas as coisas. Olha o verso 3 novamente. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. De novo, esse todas as coisas, ele persegue o texto, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não é só o criador de todas elas e por isso o herdeiro de todas elas, mas é ele quem está
sustentando todas as coisas do universo em seu resplendor, a vida de cada homem, de cada mulher. É Ele quem sustenta todos. Ele quem sustenta todos. Você respirou aí? Respire e saiba que é Ele quem abre os seus pulmões. O sangue que corre nas suas veias, suas células que se reproduzem. Tudo é Ele que sustenta as batidas do seu coração. É Ele quem está sustentando agora. Gente, isso pelo menos deveria ser para nós, no bom sentido da palavra, assustador. Porque nós estamos falando de quem? Cristo. Cristo Jesus. Nele está a vida e o destino de todos os homens. Ele é o Deus soberano sobre tudo e sobre todos, o Cristo. Aí o que acontece agora, daqui para frente? Esse Cristo que a gente já viu aqui, que é soberano, que é criador, que é herdeiro, que é sustentador de todas as coisas, ele decidiu, segundo a Escritura Sagrada, ele decidiu vir a esse mundo para morrer no lugar de pecadores. E como foi que ele fez isso? Ele se tornou um de nós. Ele se encarnou, ou seja, ele se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Foi isso que ele fez. O Cristo se tornou Jesus. Você entendeu isso, né? O Cristo se torna Jesus. É por isso que dizemos que aquele Jesus era o Cristo. Ele se faz carne na pessoa de Jesus. E aí, por meio da humilhação, do sofrimento e da morte, ele purifica o seu povo dos seus pecados, passando por tudo isso. Só que depois de sua ressurreição, depois de toda essa humilhação, porque veja, para o Criador, herdeiro e sustentador de todas as coisas, morrer pela mão de suas criaturas, não há absolutamente nada mais humilhante. Só que depois de toda essa humilhação, depois de ressurreto, a palavra do Senhor nos deixa muito claro que ele recebe um nome que está acima de todo nome e hoje reina em santidade. É o que ele diz no verso 3, no restante do verso que não lemos, diz assim: depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, depois de ter cumprido a sua missão de morrer no lugar dos seus, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que ele fez, irmãos? Quando eu li isso aqui, automaticamente minha mente viajou para a carta aos Filipenses, no capítulo 2. E como eu mandei você abrir Romanos, foi em Romanos que a gente abriu, né? Em João, aliás, vou pedir para que você faça a mesma coisa com Filipenses. Então, marque sua Bíblia. Marque Hebreus. E volte aí algumas cartas. Encontre Filipenses. Capítulo 2. Paulo vai dizer a mesma coisa, irmãos. Para aqueles que gostam de dizer que Hebreus foi escrito por Paulo, olha aí. Talvez coisas assim deixem a gente meio confuso, né, em relação a isso. A autoria da carta. Mas veja, em Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 11, Paulo diz o seguinte. O que ele vai dizer nesse texto, do 6 a 11, é um resumo da parte B do verso 3 do texto que a gente está lendo. É um resumo. No verso 3 a gente leu: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aqui a gente vai ver de forma detalhada isso. A partir do verso 2, do verso 6 do capítulo 2, ele diz assim: ele, se referindo a Jesus, subsistindo em forma de Deus, mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, não agiu sempre como Deus. Antes, olha o que ele faz: a si mesmo se esvaziou. Como ele fez isso? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de quem? De homens. Ele tornou semelhante a nós. E mais, reconhecido em figura humana, ele foi reconhecido assim. Olhávamos para ele e vimos um homem comum. É isso que ele está dizendo. E aí ele continua: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e o pior, morte
morte de cruz. Mas agora o jogo muda. Porque ele ressuscita, não é? E depois que ele ressuscita, olha o que acontece. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele, ao nome desse Jesus, se dobre todo joelho. Ele é Deus, irmãos. Dobre todos os joelhos no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele ressuscita. E depois que ele ressuscita, ninguém, volta para o seu texto de Hebreus, ninguém está acima dele. Olha o verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nem os anjos. Aí você olha o Antigo Testamento e vê os anjos ali, seres especiais, puros, superiores. Pois é, mas diante desse Jesus, eles se curvam diante do Senhor. Eles se curvam. Nós estamos estudando Apocalipse também na segunda-feira, em outro lugar que eu tenho pregado. E no capítulo 19, João comete uma falha. Depois de toda a revelação de Deus ali a João por meio do anjo, né? Um anjo vem e revela a João as coisas que vão acontecer e tal. E João, creio eu, que empolgado com toda a situação, ele se curva diante do anjo. E leva uma bronca do anjo. E o anjo olha e diz, não, faz isso não. Adore a Deus. Verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ele é Deus. Agora a gente entra no capítulo 2. Prometo, vai ser bem breve, viu? Como é que ele começa o capítulo 2? Ah, agora você entendeu. Hein? Por esta razão, meus irmãos, ele começa a falar. Ou seja, porque o próprio Deus veio a esse mundo. O Criador, herdeiro e mantenedor de todas as coisas, aquele que é muito maior do que todos os homens e até mesmo do que todos os anjos, veio a esse mundo na forma de um homem. E olha que coisa, e esse Deus que sempre usou os meios para falar às pessoas, agora ele mesmo falou. Dá para comparar isso, irmãos? Não dá para comparar. Não dá para ficar olhando para a sarça ardente, pegando fogo e ouvindo a voz e dizendo eu queria ter uma experiência daquela. Isso eram meios secundários que ele usava para se comunicar a seu povo, mas ele veio a esse mundo, assumiu uma forma humana e com suas próprias cordas vocais nos falou a verdade. Nada se compara a isso. Nos falou a verdade. E são suas palavras que são citadas no verso 1 para a gente entender o que o texto está dizendo aqui. Capítulo 2, verso 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Essas verdades ouvidas, que é o centro desse verso, adivinha de quem são essas palavras? De Cristo. Por essa razão, por saber agora quem Ele é, dê ouvidos às verdades dEle. Escute-o, é o que ele está dizendo aqui. O que é importante, veja que ele diz isso. Ó. Por essa razão, importa. Ou seja, o que de fato é importante é que nós nos apeguemos com mais firmeza a essas verdades ouvidas. As palavras do próprio Deus em Cristo. A mensagem do Evangelho, as suas orientações sobre como viver a vida de forma que agrada a Deus, são essas as verdades ouvidas. E você perceba que no texto nós temos uma orientação e na sequência uma advertência. Você percebeu? A orientação é, nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Qual é a advertência? Para que dela jamais nos desviemos. E qual a razão disso? A razão vem no verso 2. Olha o que ele diz no verso 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, de maneira que toda transgressão a essa palavra
a transgressão ou desobediência a essa palavra, recebeu justo castigo. O que é que ele está querendo dizer aqui? Veja, a lei de Moisés, a lei mosaica, foi dada, segundo Deuteronômio 33, verso 2, por anjos. Foram os anjos que transmitiram essa lei. E essa lei mosaica, ela passou a ser a pauta da vida de todo o povo de Deus quando? Na antiga aliança. Essa lei pautava todo o comportamento do povo. É assim que eu quero que vocês se comportem. E como foi que Deus fez? Preste atenção. Para que essa lei fosse autenticada. Como foi que Deus fez para que essa lei recebesse dele essa autorização? Como foi que Deus fez para que essa lei se tornasse firme no meio do povo? Para que eles levassem a sério essa lei? O que foi que ele fez? Ele puniu severamente aqueles que desobedeceram essa lei. É isso que ele está dizendo no verso 2, veja novamente. Pois se tornou firme, ou seja, se Deus fez firme a palavra falada por meio de anjos, que é diferente das verdades ouvidas no verso 1, né? As verdades ouvidas no verso 1 são verdades ditas por quem? Pelo próprio Cristo, que a gente viu quem é no capítulo 1. Aqui ele faz uma comparação. Se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, de maneira que toda transgressão ou desobediência a essa palavra recebeu justo castigo. Entendeu o que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele vai do menor para o maior. É o que ele está fazendo aqui. Do menor para o maior. Veja o verso 3. Como escaparemos nós? O que é que ele está fazendo aqui? Se eles, na antiga aliança, tendo ouvido quem? Os anjos. Eles ouviram os anjos. E foram punidos por Deus por não obedecer a quem? As palavras de quem? Dos anjos. Se isso aconteceu com eles, como é que ele começa o 3? Como escaparemos nós? Se eles não escaparam, como escaparemos nós? Ele diz no verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Olha, gente, você pode, exegeticamente falando, tirar esse termo aí, tão grande salvação, pelo termo do verso 1, as verdades ouvidas. Porque no verso 1, você entendeu, né? As verdades ouvidas foram as palavras ditas por quem? Pelo próprio Cristo. Então como é que ficaria aqui nesse verso 3? Como escaparemos nós se negligenciarmos as palavras ditas pelo próprio Cristo? Se quem ouviu as palavras ditas pelos anjos no verso 3 não escapou de punição, como nós vamos escapar? Se negligenciarmos essas palavras. Uau, que advertência! Que advertência ele está fazendo aqui, irmãos. O Criador, o mantenedor e herdeiro de todas as coisas, aquele que é maior do que todos os homens e anjos, rejeitar ou negligenciar suas palavras é assinar a nossa condenação. Eu vou repetir porque isso é muito forte. Rejeitar as palavras desse Cristo que nos foi apresentado no 1º capítulo, rejeitar suas palavras é assinar a nossa própria condenação. É o que ele está dizendo aqui. Se a turma da antiga aliança foi punida pelas suas transgressões por não dar ouvidos a anjos, imagine nós, sem levar a sério as palavras do próprio Cristo, que o capítulo 1 deixou muito claro quem é para nós. É isso que ele está trazendo. Gosto quando leio no Novo Testamento, ali nos Evangelhos, os discípulos de Jesus seguindo a ele junto com a multidão, e aquela multidão deixou muito claro que o interesse maior deles é porque Jesus fazia milagres, não é? Curava as pessoas e multiplicava os pães, matava a fome das pessoas, e as pessoas começaram a segui-lo até o momento que ele para de fazer esses sinais e fica apenas com suas palavras. E quando isso acontece, só os seus discípulos ficam ali. E ele olha para os discípulos diante de todo aquele momento e diz assim: e vocês, não querem ir embora também? Pedro, sempre Pedro, dá um passo à frente e diz: Senhor, me responde, para onde? Para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Rejeitar suas palavras é desprezar o único caminho da vida eterna. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
Ele teve um cuidado, irmãos, de fazer com que as suas palavras viajassem no tempo. Veja o que você tem em mãos. Veja o que você tem em mãos. O que ele falou foi reproduzido e autenticado pelos apóstolos. Nós sabemos, estudando a história da igreja, tantas traduções, tantas versões, tantos homens que morreram, deram a vida para traduzir essas palavras. Ele traça mais ou menos esse caminho, a partir do versículo 3, a parte B, na sequência, ele diz assim, veja, a qual, ele está se referindo às palavras de Cristo, essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo próprio Senhor, Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, muito provavelmente os apóstolos, em razão do verso 4. Porque ele diz assim, que Deus deu testemunho juntamente com esses homens, esses apóstolos, por meio de sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. E o que ele está dizendo é que essa mensagem que foi transmitida por Cristo e que foi reproduzida pelos apóstolos, foi assinada embaixo pelo próprio Deus, por meio dos sinais que seguiam os apóstolos. Para deixar claro para a igreja do Senhor que aquelas palavras eram autenticadas, eram de fato as palavras do Senhor. Ele fez isso para que essas verdades chegassem até nós. Que zelo, que cuidado. Mas a gente volta para o verso 3. Como escaparemos nós depois de tudo isso, né? Se ainda formos negligentes com essas palavras. Tudo aquilo que foi falado, meus irmãos, sobre Cristo no capítulo 1, era para chegar nessa advertência do capítulo 2. Tudo. Por isso, que admirá-lo como Deus, admirar a Cristo como Deus, reconhecê-lo como Deus. Por isso que entoar louvores ao nome dele, tudo isso é obrigação de suas criaturas. É obrigação da sua criação. Mas todo esse reconhecimento em culto deve vir acompanhado de submissão às suas palavras. Você entende isso? Porque, do contrário, nós seremos meros religiosos hipócritas na presença dele. Ele não exige apenas que você o reconheça. Ele quer uma resposta a esse reconhecimento. Essa é a dinâmica do capítulo 1 e capítulo 2. Quem é ele? Capítulo 1. O que é que a gente faz agora? Capítulo 2. Que ele, o Criador, herdeiro, mantenedor de todas as coisas, a qual os anjos se dobram diante dos seus pés. E o que é que eu faço agora? Não negligencie suas palavras. Reconheça e leve a sério sua vida espiritual diante disso. Porque você é um privilegiado. E não esqueça, se ele não poupou os que ouviram os anjos, que são extremamente inferiores a ele, como escaparemos nós se negligenciarmos tamanha salvação? Devemos nos apegar com mais firmeza às suas palavras, para não correr o risco de nos desviar da verdade, como diz aí o texto, provando com isso uma não conversão, quando ele finaliza falando, não? Então eu tenho aqui 3 palavras para deixar, para a gente terminar a nossa devocional essa noite, diante disso. Primeiro, uma palavra aos convertidos. Se você se reconhece assim, poxa, eu estou vivendo com Deus essa nova aliança. E olha, fica feliz por isso. Uma aliança muito superior. Depois que você entende e lê Hebreus, você agradece a Deus por não ter vivido a antiga aliança. Ô Senhor, que bom. Que bom que não foi por aqueles meios que o Senhor nos falou. O Senhor veio e falou e cochichou ao nosso ouvido e fez com que todas as suas palavras fossem registradas com fidelidade. Agradeça a Deus por esse privilégio. Mas é esse primeiro grupo que eu quero falar. Meus irmãos, a vida devocional, ela deve ser mantida com mais seriedade por nós. A vida devocional é como uma planta que precisa ser regada todos os dias. Todos os dias. Eu me lembro da experiência de uma pessoa um casal, e ele querendo, no começo do casamento, das adaptações, né? O começo do casamento é o momento de adaptações, né? Encaixar ideias e tentar ver como é que a gente faz para conviver junto. E no começo ele teve muita dificuldade em fazer com que ela pudesse entrar nesse jogo da vida devocional com mais dinamismo. Ela falhava na devocional, ela não levava tão a sério, porque a vida, mesmo sendo crente, mas ela nunca foi doutrinada dessa maneira, nunca foi ensinada sobre a importância disso.
E aí ele ficou sem saber o que fazer e teve uma ideia inteligente. Ele comprou uma planta, uma suculenta, e deu a ela, porque sabia que ela não tinha assim muito cuidado com planta. E deu aquela planta a ela com toda a pompa ali, olha, o presente que eu comprei para você, passei, lembrei, e aí ela ficou eufórica, que coisa linda, eu vou cuidar e tal. E aí ela começou cuidando, o primeiro dia, o segundo em cima da geladeira, aquela planta, e ela olhava e era um xodó, só que com o passar do tempo, pouco tempo, ela começou a esquecer de regar a planta, de ter o mesmo cuidado, de levar a planta para o banho de sol, coisa desse tipo. Não sei como é que funciona isso, mas enfim. A verdade é que com o passar do tempo, o que foi que aconteceu com a planta? Ela morreu. De verdade, irmãos, essa história que eu estou contando é real. E aí ela se queixou. E ele muito pacientemente esperou por todo esse tempo sem falar mais nada sobre vida devocional. Ela sentou à mesa com ele. Colocou a planta e disse, olha, que pena, a planta murchou. Ela morreu. E ele disse, era o cuidado, não era? Disse, eu esqueci, foi passando um tempo. E aí ele aproveitou e disse, a nossa vida com Deus é do mesmo jeito. Se você não cuida do seu relacionamento com Deus por meio de uma vida devocional mais ativa, você vai murchar igual essa planta. Você vai secar igual essa planta. Não negligencie tão grande salvação. E ali, depois daquilo, as coisas passam a mudar, né? Ela passa a levar mais a sério a vida devocional. É um desafio, eu sei que é um desafio para nós, e eu sei que você se cansa às vezes de me ouvir dizer isso aqui, mas irmãos, eu estou dizendo isso aqui há quantos anos? Se Deus me conceder a graça de morrer pastoreando essa igreja, eu vou dizer isso até o fim. Precisamos manter a nossa vida devocional. Não há segredos para isso. São as palavras de Cristo. As verdades ouvidas, sendo lidas por nós, que alimenta a nossa alma. Todos os dias, 10, 15, 20 minutos. Tempo que nós não gastamos nas redes sociais. Não gastamos. Porque gastamos muito mais tempo com essas tolices. E não temos a coragem de parar, de nos disciplinar, porque precisa de disciplina para parar e colocar a nossa vida devocional em dia. Compre um bom devocional. Como a gente fez no começo desse ano, né? Compre um bom. Hoje, irmãos, é incrível como temos hoje tantos devocionais de tantos tipos. E é claro que nós podemos orientar você quanto àqueles que nós julgamos ser os melhores devocionais. Os mais centrados, os mais bíblicos. Mas compre um devocional, compre um caderno, seja disciplinado, faça sua vida devocional, tenha sua vida devocional todos os dias, ore ao Senhor, peça que Ele fale ao seu coração por meio dessas verdades que foram ouvidas, para que você não se torne negligente com tão grande salvação. Pois se os nossos irmãos da antiga aliança sofreram por não ouvir anjos, quem são anjos diante dele? Como escaparemos nós? E aí eu pergunto, retoricamente, como anda a sua vida devocional? Eu sempre faço o mesmo desafio, né? Hoje talvez não seja um bom dia, porque é domingo, mas o desafio que eu faço é, você já usou as suas redes sociais hoje? Isso vale para todos os dias como um princípio. Eu sei que você vai dizer que já, que dificilmente você não fez uso delas, né? Aí eu pergunto na próxima, já fez a sua devocional? Isso revela muito sobre o valor que damos a essas verdades ditas pelo Senhor. Segunda palavra, para a gente encerrar. Aos não convertidos. Eu não sei se você que entrou aqui entende o seu coração como alguém que ainda não foi regenerado, como alguém que ainda não passou por essa experiência. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, de todo o coração, você acabou de ver, e que bom que você veio para ouvir isso. Você acabou de ver, porque nunca mais você vai deixar de entender isso. E ignorar as palavras de Cristo nas Escrituras Sagradas é ignorar o próprio Deus. É rejeitar o único plano divino, único, para a salvação segundo as Escrituras Sagradas. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Por fim, a todos nós, meus irmãos, levemos mais a sério a nossa vida espiritual, nos apegando, como diz o texto, com mais firmeza às palavras ouvidas.
Que Deus nos dê graça de mudar a partir do que ouvimos. Feche seus olhos. Bondoso Deus, Pai de extrema misericórdia e graça, nós te louvamos por tua palavra essa noite, Senhor. Te louvamos pelo teu cuidado conosco. Senhor, o Senhor nos trouxe a esse lugar para te ouvir, sem dúvida. Soberanamente, o Senhor nos motivou a subir esse lugar para te ouvir e para entender que o Senhor tem que ser a prioridade em nossa vida. Que ouvir o Senhor tem que ser a prioridade da nossa vida. Que nós não temos alternativas. Ou te ouvimos ou nos ouvimos. Ou te ouvimos e somos salvos. Ou nos ouvimos e enfrentaremos a condenação. Nos apaixona pela tua palavra, Senhor. Pela tua vontade, a tua verdade para nós, dos mais jovens aqui aos mais experientes, que porventura entenderam por tua graça essa mensagem. Não nos deixe, ó Deus, sermos negligentes com tão grande salvação. Pois como o Senhor mesmo disse, se o Senhor não poupou os nossos irmãos no passado, também não vai nos poupar. Nos leva à obediência com alegria, com a satisfação de quem entende que vive um tempo privilegiado pelo Senhor. Muda a nossa vida para o louvor da tua glória, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.